Graça e paz a todos, queridos e amados do Senhor. Devocional Pastoreando no Deserto, na voz do pastor Marcos Nas, tem como seguinte tema: o chamado irresistível do Senhor Jesus. E o texto da nossa meditação está registrado em Marcos, capítulo 2, dos versos 13 a 17, que diz: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha a seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo o comer com companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos do Senhor Jesus: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Queridos, Jesus atraía as multidões. Nós vemos isso no verso 13 lido. Com sua personalidade, Jesus ensinava, e seu ensino e suas obras, onde ele estava, sempre havia a esperança de um novo começo. Levi, também chamado de Mateus, e a gente vê isso em Mateus capítulo 9, verso 9, descobriu isso de forma espetacular. Jesus chamou Levi para ser apóstolo, e vemos esse chamado no versículo 14 do texto lido. Ele era publicano, ou coletor de impostos, uma classe considerada inimiga e traidora do povo judeu, pois além de estar a serviço de Roma, também extorquia o povo, cobrando mais que o estipulado, enriquecendo-se assim de forma desonesta. Um judeu que aceitasse tal ofício era expulso da sinagoga. Certamente, Mateus era odiado por seus contemporâneos. Seu chamado, entretanto, queridos, nos ensina algumas verdades. A primeira delas: Jesus chama soberanamente. E a gente vê isso no versículo 14, na parte A do texto lido. Jesus tem autoridade para chamar quem quer para a salvação e o serviço. Não o escolhemos, ele é quem nos escolheu. E a gente vê claramente isso em João capítulo 15, verso 16. Não o achamos, foi ele quem nos buscou, conforme registrado em Lucas 19, verso 10. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 9, nos ensina essa grande verdade. Mas em segundo lugar, queridos, não apenas o Senhor nos chama soberanamente, mas Jesus também chama eficazmente. A parte B do verso 14 do texto lido diz que quando Jesus chamou Levi, imediatamente o seguiu. Queridos, suas ovelhas, as ovelhas de Cristo, ouvem a sua voz e o seguem. E lá no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 27, aprendemos isso do Senhor Jesus. Levi atendeu pronta e imediatamente. Ele não adiou a decisão. Queridos, o chamado de Cristo foi irresistível. Ele muda as disposições íntimas da alma. O chamado de Mateus deve nos encorajar a esperar a salvação dos que julgamos mais difíceis. Jesus continua a chamar pecadores a si. Mas em terceiro lugar, Jesus chama graciosamente. Queridos, por ter sido chamado graciosamente, Levi deu um banquete a Jesus em sua casa e convidou numerosos publicanos e pecadores, e a gente vê isso na sequência dos versos 15 e 16.
Os chamados devem chamar outros em sinal de gratidão ao Senhor que os chamou. Ele abriu não só o coração para Jesus, mas também a sua casa. Levi celebra a festa da sua salvação e abre sua casa para que os seus pares conheçam também a Jesus e sejam salvos por ele. Ele transformou seu lar num instrumento de evangelização. Ele queria que os colegas de profissão e os pecadores que ele conhecia também se tornassem seguidores de Jesus, se tornassem como ele, salvos pela sua maravilhosa graça. Queridos, você tem compreendido que a sua vida, que o seu lar é um instrumento de Deus para que outros conheçam o Senhor Jesus? Compreenda, Deus transforma o nosso coração, a nossa vida e também a nossa casa, para que nela o nome de Jesus seja conhecido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor chamou Levi, transformou sua vida, o seu nome, e o Senhor também, no decorrer da história, tem chamado muitos para servi-lo, para segui-lo e para fazer o nome do Senhor conhecido. Eu peço que nesta manhã, todos aqueles que ouvem da Tua palavra, de fato creiam. Creio que o Senhor tem poder para transformar vidas, para transformar o lar. Creiam que o Senhor também não apenas nos transforma, mas transforma o coração daqueles que estão à nossa volta, seja qual for, seja o mais duro. Cremos no poder do Senhor que transforma vidas. Muito obrigado por essa grande verdade. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A todos queridos e amados do Senhor, tenhamos um bom dia passados na sua presença. Amém.